vamos agora aproveitar, mostrar o boleto, para o Marcelo explicar pra gente, Marcelo, o que a gente tem que ficar atento em relação ao posicionamento ali, principalmente na primeira linha. A gente pôs tudo zero, gente, para não colocar o número do banco nem nada, né? Porque senão fica chato. Mas o que eu tenho que ficar atento quando eu vejo um boleto desse, Marcelo? Legal. É importante entender que esse código é um código que vale para todo o Brasil, né? Então, quem decide isso é o Banco Central. E ele coloca algumas regrinhas aí para que os bancos, né, quando gerem o boleto, ele coloca, então, a primeira coisa, você olhar o logotipo do banco, né? Quer dizer, você recebeu um boleto que você está acostumado a receber todo mês daquele banco X, né? Existe o código do banco em relação ao logotipo. Então, eu vou ter que dar uns exemplos aqui. Sei lá, a gente pega o Itaú, tem o logotipo do Itaú, é 341, tem o Bradesco, que é 237, tem o Santander, que é o 033. Pô, Marcelo, mas como é que eu sei esses códigos? Busca na internet, vai lá no Google, procura código de bancos. Sim. E aí você já tem a primeira coisa que você consegue matar. Porque normalmente o estelionatário, ele tenta fazer um boleto parecido com aquele que você está acostumado a pagar mês a mês, só que a conta que vai creditar o dinheiro não é a conta daquela instituição, é dele, golpista. Então... E ele abre essa conta em qualquer banco. Né? Então ele coloca, você pode ver aí no comecinho, a gente tem ali em vermelho 000 do lado do nome do banco. Então tem nome do banco, e aí eu tenho, deixa eu pedir para os meninos cortarem aqui, ó, 000, então aqui teria que ter o número do meu banco. Exato, tá. Que corresponde ao logotipo do banco. Tá. E na sequência, você tem ali a linha digitável, né, que é os próximos 3 ali, dígitos, que tem que ser o mesmo código. Então, se ali no cantinho fala 237, aí também tem que ser 237. Tá, então se o meu banco é um banco X, que é 237, eu tenho que estar aqui, aqui eu tenho que estar também 237. Correto, correto. Tá bom. E o logotipo bater com esse banco. Certo, certo. E aí, depois, esses últimos números aqui, o que significam? Isso, então você vê que são, a gente tem 8 grupos de números, né? Sim. Sendo que o último grupo é combinado com 14 dígitos, né? Você tem 14 dígitos, que é justamente para colocar o valor do seu boleto, inclusive com centavos. Tá. Você vê que está aí 150, é porque o seu boleto é de R$100,50. Ah, então se eu vou pagar uma conta, um boleto, que eu vou pagar R$300, eu tenho que estar com, aqui no final, 300. 300,00. Ó, até para você em casa entender, ó, 100, tá vendo ali em cima? 150 e aqui embaixo R$100,50. Então, esses números têm que estar iguais. Tanto aqui em cima como aqui no pagamento. E quando você paga, Kátia, boleto, por exemplo, de cartão de crédito, que você pode pagar valores variados. Você pode pagar o mínimo, pode pagar metade. Então, eles deixam tudo zerado essa linha, porque você escolhe o valor que você quer pagar. Tá? Ah, que interessante. Então, deve ficar atento a isso também, né? Agora, outra coisa. Tem mais uma dica que a gente tem que ficar atento aqui, fora essa que você falou, que essas daqui que são imprescindíveis. Por exemplo, o nome da empresa, cobradora, CNPJ. Tem que bater com o CNPJ, por exemplo, do banco. Isso mesmo, isso mesmo. Não do banco, mas para quem você está pagando essa conta, sim, né? Eu posso estar com o boleto do banco X... E eu vou pagar a empresa da Kátia, por exemplo. Sim, aí tem que estar então, o meu aí CNPJ. Vai ter que estar o nome da empresa da Kátia e o CNPJ dela. Né? Mas como é que eu sei que aquele CNPJ é mesmo da Kátia? Vai lá no site da Receita Federal, consulta aquele CNPJ e vê se bate com o nome da empresa. Porque às vezes é o nome de uma empresa fantasma, uma empresa que o golpista abriu para receber aí esse dinheiro. Ou então pode também, gente, sei que tem gente que vai falar assim, mas é muita coisa para eu ver. 2 minutos que a gente perde, mas a gente ganha e não ser lesado também desse jeito, né? Como o Marcelo falou muito bem, às vezes a gente é pego naquela hora que a gente está agoniado fazendo 1000 coisas. Fala assim, não posso, se eu não pagar agora essa conta, eu vou pagar juros depois. E é onde a gente faz coisa errada. Ou liga e fala com o gerente também, qualquer dúvida, né, Marcelo? Exato. E para ligar, normalmente, às vezes o boleto tem um número para você ligar. Cuidado para não ligar para esse número. Sim, é verdade. Né? Porque às vezes é o número já do golpista. Você fala, não, Marcelo, mas é um 0800. Eles fazem 0800 fake. Cuidado. Pesquisa o número do seu gerente, se você já tem anotadinho aí, liga para ele.
Se não, procura no site do próprio banco ou daquela empresa que emitiu o boleto para pegar o telefone deles corretamente e não o que está no boleto. Suspeite de tudo quando você vê um boleto. Essa é a dica principal. E outra coisa importante, viu? E você sabe que um dos vários e-mails que eu recebo é: sua nota fiscal eletrônica chegou, clica aqui para você visualizá-la. Se você clica, você não está indo para a nota fiscal paulista. Você não está indo para nada disso. Você está indo para um lugar direcionado pelo bandido para te lesar, né, Marcelo? Isso mesmo. O link é uma coisa extremamente perigosa, porque pode acontecer duas coisas ao clicar no link. A primeira é você cair num site falso e digitar suas informações pessoais para que o golpista use esses dados para fazer compras na internet. A segunda coisa é clicar no link e esse link instalar um programa malicioso no seu computador sem que você perceba, de tal maneira que o hacker ele vai conseguir ter acesso total a tudo que você está fazendo. Ele vai ver o que você vê, ele enxerga tudo que você está digitando. Quer dizer, ele tem o controle total do seu computador. Ele fica, então, com um espelho do meu computador ou do meu celular, né? Tudo que eu fizer, ele vê o movimento, né? Isso mesmo. Então, a dica que eu dou é receber o link por SMS, WhatsApp, e-mail. Na dúvida, não clica. É melhor, né? Eu também acho. Quem quiser ter mais informações, tem algum contato seu que a gente possa passar? Instagram ou site? Tem sim, tem o próprio site aqui da STW Brasil, stwbrasil.com ou marcelo.nage@stwbrasil.com. Olha, queria te parabenizar, viu? Porque você conseguiu traduzir algo que parece tão difícil pra gente entender de um jeito simples, com dicas ótimas e que todo mundo consegue colocar em prática. Um beijo pra você, viu? Espero mais vezes.